mais ou menos a leitura, você vai ver que é uma leitura com inclinação bem à esquerda, entendeu? Você não vê nenhum comentarista, com um pensamento de fato conservador, liberal. Você não vê. Eles são deitados à esquerda. Não estão nem mais inclinados. Eles deitaram à esquerda ali. Se jogaram, passaram a esquerda na cara. Não pode ver um negócio de esquerda. Até a volta. Rapaz, o carro dos caras nem tem seta pra direita. É um negócio de louco lá. Cara, terrível, terrível. E esse posicionamento, querendo ou não, eu fui pro interior aqui do Paraná, numa cidadezinha do Rio Verde, né? Cheguei lá e tem os meus tios, né, bem senhorizinhos, né, sabe? Só sabe que vai ter eleição, não tem informações a mais nenhuma. E felizíssimos que falam assim, caramba, você viu que o Lula voltou a ser candidato, agora a gente volta a ter isso, volta a ter aquilo. Totalmente leigos, simplesmente tendo todas as informações que a Globo passa. Naquela ideia de que não, o Lula foi condenado injustamente, ele foi inocentado em tudo que foi acusado. Informações equivocadas, não foi inocentado. E é lamentável ver isso, cara, hoje em dia, esse tipo de discurso. E a galera acredita, cara. É impressionante porque na ignorância ali é a única fonte de informação que eles têm e é a informação que eles tiveram a vida inteira. Então, nesse momento, eles vão lá até as urnas com os olhos aqui, olha, não conseguindo enxergar. E é por isso até que eu vejo assim, a política no Brasil tem um período até 2010 e o período depois de 2010. Porque até 2010 a TV, bem na posição da Globo, ela ditava o que era a verdade ou não. Você não tinha como você averiguar aquilo com uma certa facilidade. Você quer averiguar o que realmente aconteceu? Você vai ter que ir lá no cartório, lá no interior, não sei de onde, lá para ver se essa informação que eu tô te passando é verdade. Você vai ter que ler uns 10 jornais para você ver se todo mundo está concordando com essa mesma opinião. Né? E não acontecia isso. E um programa ao vivo passou, não tinha como você ver de novo. Então, assim, se você estivesse vendo a Globo, vendo uma opinião, e você depois, e no mesmo horário estivesse passando uma opinião contrária no SBT, você perdia aquela outra informação. Para sempre. Para sempre. Pra né? sempre. Porque um problema, principalmente jornalístico, né? Ele passou, ele acabou, né? Um filme, uma novela, uma peça de teatro, eu nem sei eu nem lembro se tinha isso ao vivo. Mas se tinha, podia acontecer uma reprise, uma coisa ou outra, mas um programa jornalístico não. Então você perdeu aquela informação, acabou. Aí depois de 2010, com a popularização do smartphone e da internet, que eu lembro que até 2010 o Wi-Fi, por exemplo, era opcional numa casa, quando você contratava uma linha de internet, né? Agora, quando você contrata uma linha de internet, ela obrigatoriamente já vem com Wi-Fi. Sim, senão não tem sentido. Então, assim, popularizou o Wi-Fi, popularizou a internet, popularizou o 3G no Brasil, né? O 4G, agora chegando o 5G, popularizou o smartphone, né? O acesso à informação ficou muito mais fácil. Então, você tem um acesso a informações, hoje em dia, a fatos históricos, que você consegue determinar muito bem o que a pessoa realmente fez, o que ela não fez, o que ela deixou de fazer, o que é verdade ou não. Cara, eu vi uma jornalista falando o seguinte, olha, o PT, ele vai ter que entender que o público de hoje, que vota hoje, não é o público que votava antigamente. Não é a mesma educação, não é o mesmo acesso à informação. Então, quando vem, por exemplo, o Lula ou qualquer candidato que vem e fala assim, olha, o Bolsonaro é racista, ou quando fala, o Paulo Marçal, ele só se preocupa com dinheiro. Beleza, pode ser um discurso bonito, a pessoa pode até falar bem. Só que na hora, naquele momento, as pessoas vão começar a pesquisar sobre aquilo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a questão da colinha do Bolsonaro na Globo. Pois é, perfeito, né? Ele escreveu lá umas informações, esquerdinha foi tentar militar, bateram lá o print, né? Bateram o print da mão dele e falaram, com cola não vale, reprovou na prova, kkkk, né? Deu uma audiência gigantesca. Tô parafraseando aqui. Explodiu, aquilo viralizou, foram pesquisar as informações. Viram o que tá acontecendo na Nicarágua, viram o que tá acontecendo lá, aqui, acolá, quem que é fulano, que é o que tava escrito na mão do cara. E aí? Você incita, hoje em dia, qualquer informação que você passa, você incita as pessoas a pesquisarem. Ainda mais hoje em dia com a revolta que está tendo no Brasil, né? Com a questão da impunidade, questão política, questão de distorção de leis e fatos, as pessoas estão muito revoltadas com esse tipo de coisa e elas não deixam barato. Qualquer informação que você fala hoje em dia vai ter ali pelo menos uns 50% das pessoas que ouviram aquela informação na hora já vão querer averiguar aquilo de alguma forma. E os outros 50% serão alcançados por aquele conteúdo que aqueles primeiros 50% vão publicar depois, né? Como foi, por exemplo, o caso do primeiro debate lá na Band, né? Tivemos lá o
os políticos ali falando um com o outro, tal, o pessoal começou a fazer corte e desmentindo eles. Exato. Igual, por Cada exemplo... frase. Igual, por exemplo, pegaram o Lula lá falando que... citando números, né? Citando números e falando que o Brasil estava isso, que o Brasil estava aquilo, citando números. Pegaram esse trecho e cortaram para um outro trecho dele falando que era que ele confessando que era bonito ele sair por aí falando mal do Brasil. E que ele tirava os números do nada, que ele falava aquilo para poder incitar a oposição. Então, tipo assim, esse tipo de vídeo viralizou. Entendeu? Tanto para quem apoia o Lula como para quem apoia o Bolsonaro, porque tá falando de política. Então aquele vídeo viralizou e muita gente teve essa informação. Então, tipo assim, agora tudo que o Lula for falar na TV vai parecer tendencioso, vai parecer malicioso, vai parecer errado. Por quê? Porque ele foi lá e ele um dia falou isso. Né? Sim. Igual até a questão das armas, né? Tanto se fala hoje em dia que o Bolsonaro liberou arma, que o Bolsonaro quer guerra, que o Bolsonaro é pró-violência, que não sei o quê. Aí tu pega os discursos, os comícios do Lula antes da primeira posse dele, ele era claramente a favor das armas. Então, tipo assim, o que mudou de lá pra cá? Ele só quer bater na oposição? Ele não tem proposta? O que foi isso aí? E isso incita, na cabeça do leitor hoje em dia, incita esse tipo de questionamento, porque ele vai averiguar aquela informação, aquilo vai chegar para ele de alguma forma. Exato. A grande mídia perdeu o poder. A gente já falou disso em outros contextos aqui, não só no contexto político, né? Mas a gente percebe que essas pessoas que eu citei do interior e tudo mais, não necessariamente do interior, nem que são mais velhas, enfim, que só têm acesso ou acreditam em uma forma de mídia, elas são poucas, essas pessoas, em relação à grande massa. A grande maioria da população, hoje, sabe o nome dos senadores. Se interessa em quem vai ser o deputado que vai estar regendo o seu estado, se interessa em tudo isso. Em 2010, se você perguntasse o nome de um ministro do STF, o pessoal ia falar Joaquim Barbosa. Que era o cara que estava em todas as notícias. Só ele. Ninguém sabia mais o nome de mais nenhum. Hoje em dia, você perguntar na rua, o pessoal vai saber pelo menos o nome de 3. Né? Então, assim... E pergunta pra galera como é que tá os detalhes da Copa. Beleza. A galera sabe. Até sabe. Que vai ser no Catar e tal. Exato. Pergunta onde é o Catar. Entendeu? Coisas que, sabe, antigamente, claramente seriam uma prioridade. A gente estaria falando só sobre isso.